Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Fabrício SH e esse é mais um Geek On. Nesse final de semana nós tivemos o fim de WandaVision, um final um tanto quanto polêmico, alguns amaram, outros odiaram. Depois de 2 meses confabulando, criando teorias todo final de semana, toda sexta-feira sobre essa série, nós tivemos finalmente nossas dúvidas e teorias resolvidas. Será? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje aqui no Geek On. Será que o final de WandaVision era o que nós fãs estávamos esperando e precisando para dormir em paz após todas essas teorias? Já vou adiantar dizendo que eu gostei muito da série como um todo, desde os primeiros episódios até o final. O último episódio me deixou emocionado em várias partes, eu achei lindo. Porém, não tem como a gente não ficar decepcionado com algumas coisas. Muito disso, obviamente, vem das nossas próprias teorias. A gente foi um pouco Alice, imaginando coisas um pouco demais. Então nesse vídeo a gente vai tentar entender aí o que aconteceu para esse 9º episódio de WandaVision não ser exatamente tudo que os fãs estavam esperando para concluir uma obra que é excelente. Preciso dizer que esse vídeo contém grandes spoilers, como eu disse, é um vídeo sobre o final da série, então se você ainda não viu ou ainda não terminou a temporada, deixa pra ver esse vídeo depois, salva ele em assistir mais tarde e volta aqui depois pra gente conversar mais sobre esse final. Primeiro fato que nós temos que levar em consideração ao pensar no final de WandaVision é sobre a pandemia, que afetou diretamente tanto o cinema quanto a televisão. Recentemente, após vários fãs da série reclamarem nas redes sociais sobre não ter um final digno, um dos diretores da série afirmou que nós teríamos sim muitas cenas extras. Inclusive nós teremos um episódio a mais. Inicialmente WandaVision foi feita para ter 10 episódios, porém com a pandemia muita coisa teve que ser cortada. Mas será que essa é a única desculpa para que a maioria das nossas respostas não tenha sido respondidas na série? Eu digo que não, eu acho que muita coisa foi colocada mais para encher linguiça mesmo, pra gente teorizar e na verdade não ser isso. Um bom exemplo dessas pistas que foram colocadas só pra enganar a gente é a própria personagem Dot, que foi apresentada lá no 2º episódio como alguém que poderia ser alguém importante. A gente até pensou que talvez ela poderia ser o Mephisto pra começar, mas tudo bem, a gente pensou que várias pessoas iam ser o Mephisto, né? Até o coelho da Agnes poderia ser o Mephisto. Com o decorrer dos episódios, a personagem ficou sumida por um tempo, até que nós vemos uma cena dela cuidando das flores do seu jardim, flores amarelas por sinal, o que também deixou os fãs teorizando sobre as cores da flor, visto que a Agnes cuidava do seu jardim com flores roxas, que era a cor do seu poder, e a Wanda cuidava do seu jardim com flores vermelhas, então não tinha como deixar de teorizar que talvez ela também fosse uma bruxa em Westview. Inclusive a própria atriz que interpretou a Dot, a Emma Crawford, disse que o personagem dela foi colocado lá para enganar os fãs, pra gente pensar que ela teria alguma relevância maior na série, quando na verdade ela era só mais uma moradora de Westview. Outra storyline que também foi feita mais pra confundir a nossa mente, com certeza foi a aparição do Evan Peters como Mercúrio. Eu tenho que admitir pra vocês que foi o meu maior tombo. Assim que o personagem apareceu lá no final do episódio 5, já fiquei teorizando sobre multiverso, assim como todos vocês. Vocês sabem que eu sou muito fã dos X-Men da Fox, e o Pietro do Evan Peters é um dos meus personagens favoritos da franquia. Então era quase impossível a gente não teorizar ou sonhar ser um pouquinho Alice. Será que os mutantes da Fox estão finalmente entrando no universo do MCU? Será que WandaVision já vai começar a fase 4 da Marvel explorando o multiverso e trazendo aparições de outros filmes da Marvel fora do MCU? Será que veremos novamente o Hugh Jackman como Wolverine em todo o filme do MCU, igual era nos filmes do X-Men da Fox? E eu fiquei teorizando isso por uma semana até vir o episódio 6 de Halloween, que com certeza é o meu episódio favorito. Mas naquele episódio eu já senti que essa não era a pegada. E no final a gente descobriu que aquele não era o Pietro, na verdade ele é uma farsa, um sósia do Pietro sendo usado pela Agnes. Não acho que a participação dele foi nula, eu acho que foi um ótimo fanservice, foi muito legal ver o Evan Peters finalmente no universo cinematográfico da Marvel, embora eu tenha sentido um pouco de falta de uma cena daquelas clássicas em slow motion do Mercúrio, assim como aconteceu em Dias de um Futuro Esquecido e em X-Men Apocalipse. Falando em Mephisto, é impossível falar sobre o final de WandaVision e não falar sobre essa que foi a maior teoria dos fãs, visto que o demônio do MCU tem uma parte muito grande na storyline da Wanda nos quadrinhos.
até sobre os filhos da Wanda, sobre o Billy e o Tommy. Embora eu não tenha ficado muito pilhado com essa teoria do Mephisto, a teoria que a Agnes era a Agatha Harkness pra mim fazia muito mais sentido, eu fiquei muito mais feliz quando isso foi concretizado na série. Mas os criadores da série não podem culpar só o nosso coração Alice iludido sobre essas teorias, porque a série fez a gente pensar sim que o Mephisto existiria. Inclusive na conversa da Agnes com a Wanda lá no segundo episódio, dizendo que o demônio estava presente em pequenas coisas, eles queriam que a gente teorizasse sobre o Mephisto. O que me faz pensar que é bem provável que eles ainda insiram o demônio na fase 4. Talvez fora do Disney Plus, que é uma plataforma mais familiar, e eles não queriam colocar uma coisa talvez tão sinistra. E um dos motivos que me faz pensar que o Mephisto foi sim cortado da série, eu tinha dito que o coelho da Agnes era o principal suspeito de ser o Mephisto enrustido. E realmente o diretor da série confirmou que o coelho da Agnes iria sim ser um demônio. Além dessa afirmação, o diretor confirmou que teríamos mais destaque para Monica Rambeau no último episódio, além de uma cena de ação envolvendo o coelho da Agatha, Darcy, a Mônica e as crianças. Have a whole sequence where Darcy, Monica, Ralph meet up with the kids and they're in Agatha's house and they think that maybe they should steal the Darkhold. They go down there to get the book. They're reaching for the book and the rabbit hops up in front of the book, kisses, and then this whole American Werewolf in London transformation happens and the rabbit turns into this big demon, right? But we shot it, but didn't finish all of the effects and stuff for it. Yeah, so Samuel Scratchy did have... A Darcy, que por sinal foi um desperdício no final da série, né? Nós vimos ela em apenas uma cena rapidamente e eu acho que pela relevância que ela teve nos outros episódios, eu acho que ela merecia um final maior. Mas tudo bem, nós veremos Darcy aí nos próximos filmes do MCU, em Thor, Love and Thunder. Isso me deixa um pouco mais esperançoso. Outra declaração que deixou os fãs um pouco decepcionados foi a do próprio Paul Bettany, que faz o Vision. Ele confirmou uma aparição de um super-herói no último episódio que ia deixar os fãs loucos, deixando a gente teorizando mais ainda aí sobre o Doutor Estranho, pois a gente sabe que a Feiticeira Escarlate vai sim estar no próximo filme, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, quando na verdade a participação especial era do próprio Paul Bettany como o Visão Branco. Embora eu gostei muito daquela cena de batalha entre os Visões, eu acho que ele poderia ter guardado essa informação aí, acho que seria mais legal se a gente apenas visse ele no episódio 8, no final, no pós-crédito, e depois ver ele no final. Bom, gente, esse foi um vídeo falando mais sobre os pontos negativos do episódio, que pode ter decepcionado. Eu ainda vou falar mais sobre WandaVision, esse final foi muito legal, embora nós tenhamos sim as nossas decepções. Eu achei que foi um final conciso e eu espero que nós tenhamos respostas sobre algumas teorias que nós fizemos que não foi falada nessa série, mas que a gente ainda veja essas respostas nos futuros filmes da fase 4 do MCU. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse final de WandaVision? Tem alguma pergunta, alguma teoria sua que não foi respondida? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar o joinha, por favor. Vocês deixando o joinha, eu vou entender que vocês querem mais vídeos sobre WandaVision, sobre o MCU. E não se esquece de se inscrever no canal, pois nesse mês ainda tem Snyder Cut, Falcão e o Soldado Invernal. Tem muita coisa vindo aí pra vocês. Esse foi o vídeo, pessoal. Até a próxima.